Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AnfáviaCast. Aliás, essa é a primeiro episódio do AnfáviaCast num novo momento da Anfávia. E hoje eu tenho a honra, aliás, a satisfação e a imensa honra de receber um dos maiores ícones, por assim dizer, do setor automotivo no Brasil. Hoje eu recebo o Roberto Cortez, que é uma pessoa que tem contribuído há décadas para o nosso setor, que preside atualmente a Volkswagen Caminhões e Ônibus. E o nosso papo aqui no AnfáviaCast vai ser muito voltado para a trajetória desse líder, desse executivo e também para o que a gente pode esperar das tendências de mercado. Cortez, obrigado por estar conosco. É uma felicidade grande para mim receber você, que é, acima de tudo, um homem comprometido com o Brasil. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Igor, pelo convite, dizer que a honra e o prazer é meu de estar aqui com vocês. E é sempre bom revê-lo, ainda mais numa ocasião como essa, onde certamente teremos aqui uma conversa bastante interessante. Então vamos, para começar, né, você começou a carreira muito jovem. Cortez, se você tivesse de dar um conselho, né, para aquele jovem, de quando você começou a carreira, olhando para trás, que conselho você daria a ele? Puxa vida. É difícil a pergunta, né? Não, são 55 anos, né, de vivência, e dar um conselho assim. Eu daria dois conselhos. O primeiro é que esse jovem nunca parasse de estudar, nunca parasse de aprender, de obter conhecimentos. A gente sabe que hoje, mais do que no passado, as coisas evoluem muito rapidamente. E se você não acompanhar, você fica para trás. Então, não é porque você teve uma formação boa na escola que a partir daí você precisa aprender todos os dias. Eu faço isso até hoje, após 45 anos de Volkswagen, 55 anos de carreira. Eu dedico 2 a 3 horas por noite para leitura, para me atualizar, para me debruçar em conhecimentos, em novas tecnologias. Então, essa é a única forma de você se manter a par de tudo que está acontecendo. Segundo, é que para esse jovem, ainda mais hoje em dia em relação a 55 anos atrás, se sobressair em relação aos seus colegas, ele precisa fazer mais do que o seu colega faz. E para isso, eu sempre, no meu caso, busquei tarefas mais difíceis do que o meu colega. Por exemplo, quando eu me formei, a inflação no Brasil era 100% ao ano. Então, eu me especializei em contabilidade gerencial para países com inflação alta. Então, eu sabia quando a inflação chegava a 100%, tudo que acontecia no balanço, no demonstrativo de resultado, nas despesas. Então, com isso, foi uma forma de eu me sobressair em relação aos meus colegas que começamos juntos no setor automobilístico. Então, nunca pare de aprender, isso eu falaria para esse jovem, e procure se diferenciar fazendo tarefas mais Isso é muito difíceis. interessante, Cortez, porque isso são conselhos, na verdade, que servem para qualquer liderança, mas também para o mercado, né? Porque uma empresa também tem que estar sempre aprendendo, né? E fazendo melhor que o seu concorrente. Se você olhar para o mercado lá de muitos anos, talvez lá início dos anos 2000 para agora, né? Vocês evoluíram demais a empresa nesse período. Qual a diferença de mercado? O que teve que se aprender para se adaptar a esses novos tempos no mercado de caminhões? Bom, é a tecnologia, né? Você mesmo mencionou. 2000 nós tínhamos caminhão a diesel, que se produzia, vendia e dava assistência técnica. Hoje, você dá uma solução de transporte com veículos totalmente conectados. São mais serviços, inclusive, não só tecnologia, né? Principalmente serviço. Hoje você vende a solução de transporte. E quando eu comecei na Volkswagen Caminhões, nós vendíamos caminhões, nós vendíamos o produto em si. Então, é uma visão totalmente diferente. E tudo novo também, né? Porque a conectividade tem uma tecnologia embarcada hoje
num caminhão que é incomparável com aquela do meu tempo. E se a gente não obter o conhecimento, você fica para trás. E com isso a empresa fica para trás. Mas isso aqui são duas coisas, né? Eu acho que a tecnologia embarcada cada vez maior e a, por assim dizer, servitização, né? Que torna-se um serviço, uma solução, como você mencionou. Mas para organizações grandes, e depois eu quero chegar um pouquinho em Volkswagen Caminhões e Ônibus, essa mudança nem sempre é fácil, porque mudar, mesmo a cultura organizacional, mudar o modelo de negócio, é difícil e é lento, mas o mercado exige essas mudanças cada vez mais rápidas, né? Então, traduzir isso para o dia a dia é difícil. Como traduzir isso para o dia a dia com a sua experiência? Não, temos que seguir a tendência do mercado. Se o cliente procura uma solução total de transporte e não mais apenas o caminhão, nós precisamos começar desde o financiamento, coisa que antigamente não tinha tanto. Hoje temos o nosso banco que já dá o financiamento. Nós produzimos o caminhão do jeito que ele quer, muito mais sob medida, para que ele seja mais eficiente possível, e nós damos todo o serviço de pós-venda, por exemplo, no nosso caso, com a tecnologia Rio. E com isso, o famoso TCO, que é o custo de operação do caminhão, se reduz, a utilidade dele, a utilização dele aumenta muito, e é a única forma que nós estamos mantendo essa nossa posição de destaque no mercado é acompanhando essa tendência do mercado. Reconhecida, né, essa posição de mercado. Uma coisa muito interessante que eu queria te perguntar e que acho que é uma dúvida de todos. Como foi lá o começo, né, Volkswagen Caminhões e Ônibus, né? Porque é uma história super rica, eu acho que para a indústria no Brasil e que você acho que simboliza isso. A Volkswagen Caminhões e Ônibus ela nasceu aqui no Brasil em 1981, quando a Volks comprou a Chrysler e os Dodges vieram no negócio. Então nós começamos com o negócio de caminhões e ônibus da Volkswagen aqui no Brasil. Por isso que até hoje a sede da Volkswagen Caminhões e Ônibus ou Volkswagen Truck and Bus é aqui no Brasil, hoje em Resende. Então nós começamos com a marca Volkswagen aqui no Brasil, que já detinha uma rede de Dodge, de Chrysler, e nós agregamos também uma rede de aqueles revendedores Volkswagen que estavam interessados em negócio de caminhões, e também desenvolvemos novos produtos com a tecnologia alemã, com a tecnologia da Volkswagen Veículos Comerciais. E esses três pilares da marca, uma rede forte e produto certo, nos levou de zero de mercado a 15%. Vocês mantêm até hoje? Não, nós fizemos 15 até 1997. Ah, tá. Quando nós agregamos a esses três pilares a fábrica de Resende, com isso a gente atendeu a produção com muito mais velocidade, nós demos muito mais foco no negócio de caminhão quando nós começamos a gerenciar a companhia como um todo, e aí sim a Volkswagen foi de 15 a onde nós estamos hoje, que é mais ou menos 25%. Então, essa é a história. Começamos aqui no Brasil. O Brasil hoje é o maior mercado para Volkswagen caminhões e ônibus, e nós queremos replicar esses pilares de sucesso em outros lugares do mundo. E hoje a atuação global, mas tem plantas em quantos lugares hoje? 5 lugares. Quais Nós temos são? planta em Resende, planta na Argentina, em Córdoba, uma fabricação na África do Sul, uma nas Filipinas, basicamente isso. Então você traz uma experiência muito importante, porque e pelo seu período como executivo, você deve ter acompanhado o mercado subindo, descendo, crises econômicas aqui e acolá. E aí eu vou trazer um pouquinho para o que é um pouco o Brasil. Dificuldades de se produzir no país. Eu acho que o executivo brasileiro ele tem uma vantagem sobre os outros, é que ele aprende a ser até muito resiliente, né? Ele tem que lidar com situações que em outros lugares não tem que lidar e tem que continuar mantendo o negócio funcionando. Eu acho que qual é a sua avaliação sobre como o Brasil talvez era no começo da construção da empresa e como é que está hoje? O ambiente de negócio melhorou? A gente consegue fazer negócio melhor? Olha, o Brasil, primeiro, o Brasil é muito respeitado lá fora. Nós somos uma das 6 maiores mercados de caminhões e ônibus do mundo, então isso é respeitável.
a dependência de caminhões é muito grande, né? Aqui no Brasil, 65% das mercadorias são transportadas por caminhões e 85% por ônibus. Então, ele é basicamente um país que depende do rodoviário. Então, isso é muito reconhecido. E outra coisa que eu falo, falando de ambiente de negócio, você falou, eu vivi 19 crises na minha vida, 19. desde e até essa última que todos sabemos que foi a pior, que foi a da Covid. Mas nós somos resilientes, mesmo em crises, a gente sofre, mas não a ponto de correr risco de continuidade da empresa, porque a gente sabe gerenciar justamente pela nossa experiência nesse mercado. Mas o importante, isso que eu sempre levo para a nossa matriz, é que no ciclo, o Brasil é um bom negócio para o setor de Tem caminhões e específico a ônibus. conjuntura e Se pensar no você. ciclo. Exato. Um ciclo, como assim a gente pensa ciclo de investimento? Você tem um ciclo. Vão ter anos mais difíceis, mas também vão ter anos melhores. Então, é um bom ambiente de negócios. E aí vamos para a gente já encaminhar a nossa conversa. O que que você vê hoje do mercado brasileiro de caminhões? Assim, eu fico vendo algumas questões de taxa de juros, a necessidade de renovação de frotas. Como é que você avalia esse mercado? Tá bom, o hoje e como ele estará na sua avaliação daqui a 5 anos, se nós trabalharmos direito e o país também? Olha, se eu analisar o mercado hoje e fizer uma comparação com uma balança, né? Os fatores positivos do mercado. O PIB cresce e a gente sabe da correlação grande que tem entre venda de caminhões e ônibus com o PIB. Então, cresce sempre um pouquinho mais do que nós esperávamos. A safra, ela vem forte esse ano. Então, o setor agrícola, eu sei das dificuldades de financiamento que está no outro lado da balança, mas a safra em si é uma safra boa e vai demandar transporte e caminhões para transportar tudo isso. E o terceiro ponto que você mencionou é essa necessidade de renovação de frota. Porque quem faz conta, mesmo com a taxa de juros do jeito que está, é melhor comprar um caminhão zero do que andar com um caminhão euro zero, que polui, que gasta, etc. Então, esses três fatores ajudam a balança a ser positiva. Do lado negativo, taxa de juros, toda essa insegurança geopolítica que o mundo vive e também essa questão da inflação, que traz uma certa incerteza na nossa economia. Eu acho que a balança está mais ou menos, mesmo com a taxa de juros em si, esses níveis altíssimos, eu acho que ela está mais ou menos balanceada. Tanto é que a gente concorda com as projeções da Anfávia, que não contempla uma queda, Uma contempla estabilidade uma no mercado. estabilidade, justamente a gente vê. Óbvio que alguns setores, alguns segmentos sofrem mais do que os outros, mas no total. É que, em geral, a gente fica até muito triste, porque nós da Anfávia, a gente quer sempre mais, né? Óbvio, a gente vê, por exemplo, a estabilidade do mercado, a gente sabe do potencial que temos e esse potencial não deslancha. Aí tem essas questões que você mencionou, a taxa de juros, a inflação, as turbulências aí tarifárias, geopolíticas, geoeconômicas do mundo que acabam afetando a gente demais. E para concluir, Cortez, essa nossa conversa, eu queria pensar um pouco assim, né? O que que a gente precisa, né, no país, depois das suas 18 ou 19 crises, né? 19 crises, implementar, na sua visão, de reformas no país para o ambiente de negócio ser melhor, para o nosso mercado de caminhões continuar crescendo, porque o que você mencionou, caminhões, eu sempre digo, caminhão é PIB. Se caminhão é PIB, assim, se nossa economia vai bem, a gente precisa de caminhão para escoar toda a nossa produção, que você falou, majoritariamente é rodoviária. O que que a gente precisa de fazer de reforma nesse país, nesse momento, para a gente deslanchar esse potencial? Eu acho que todas as reformas que já vêm sendo feitas são bem-vindas. Administrativa, tributária. O que eu acho que o Brasil precisa e o setor realmente um programa de renovação de frota de caminhões, né? Hoje a frota de caminhões está muito antiga, está muito ineficiente, polui muito. Então, se a gente conseguisse equacionar essa questão
de financiamento, de fomento aos caminhões novos, nós estaríamos resolvendo não só um gargalo do Brasil, mas um gargalo do setor de caminhões e ônibus. O segundo ponto é, se o Brasil quer descarbonizar de alguma forma, ele precisa incentivar as novas tecnologias, por exemplo, elétrico com abastecimento. Nós estamos desenvolvendo produto, nós estamos de ter da infraestrutura Que dê suporte. para dar suporte a isso. Então, isso também é algo que a gente vê como necessidade. Cortez, muitíssimo obrigado, né, por estar aqui conosco na Anfávia. Você, a sua empresa, é parte importante da Anfávia, né? Nesse novo ciclo da Anfávia, nós contamos demais com a experiência de vocês, com essa trajetória de sucesso e, sobretudo, com a sua liderança também no setor, que nós certamente vamos aproveitar bastante. E a todos vocês que estiveram conosco em mais um episódio do nosso Anfávia Cast, meu muito obrigado. E não se esqueçam de seguir os outros episódios nas nossas redes sociais e também no Spotify. Um abraço a todos.